Olá, meu amado, estamos aqui de novo, gravando a série sobre Apocalipse, e hoje nós vamos começar a falar a partir do capítulo 4. É importante você saber que do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse, são as coisas que hão de acontecer, são coisas que ainda não aconteceram, né? Também outra coisa, é muito importante para a gente não perder tempo, para que os vídeos fiquem na faixa de 20 a 25 minutos, eu não estou lendo todas as referências do capítulo inteiro, então é importante que quando você for ver esse vídeo, você leia os capítulos onde eu estiver citando, né? Então, o capítulo 4, ele começa com o maior evento que a terra vai ver, que é o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, o capítulo 4 do livro de Apocalipse começa com o arrebatamento da igreja, né? De uma maneira profética, o Senhor está mostrando a João o arrebatamento da igreja. Quais as outras figuras que nós vamos ver no capítulo 4 de Apocalipse? Nós vamos ver os 24 anciãos. Outro dia alguém fez uma pergunta numa das lives, e eu disse que eu estaria respondendo à medida que a gente fosse falando sobre o Apocalipse. Os 24 anciãos, eles simbolizam, eles são as 12 tribos de Israel, na velha aliança ou no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos de Cristo no Novo Testamento, né? Além dos 24 anciãos, o que mais que nós vamos ver que é importante? Nós vamos ver que os 7 Espíritos de Deus são como lâmpadas ardentes relacionadas às 7 pontas do altar, né? E também aos seus 7 olhos. Os 7 Espíritos são descritos no livro de Isaías, e é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Outra coisa que o capítulo 4 vai nos falar é acerca dos 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus, e que sem parar um único segundo, eles proclamam eternamente a santidade do nosso Deus Todo-Poderoso. Quais são os aspectos da santidade de Deus? Primeiro, a santidade de Deus, ela é o padrão do caráter de Deus. Aonde você vai ver isso? Levítico capítulo 19, versículo 2. Não vou ler agora, mas fala exatamente sobre isso. A santidade é o padrão do caráter de Deus. Segundo, Êxodo 15, 11, diz que Deus é glorificado em santidade. Jó capítulo 15, versículo 15, diz que Deus é mais santo que o próprio céu. 1 Samuel 2,2 diz que Deus é o único perfeitamente santo. Não há sombra de variação na santidade de Deus. Isaías 5,16 diz que ele é santificado em justiça. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11, diz que Deus é o Pai Santo. Apocalipse 6,10 diz que ele é o Santo Dominador. Jó 25,5 diz que ele é mais santo que as estrelas. As estrelas aqui está falando acerca dos anjos, né? Levítico 11,45, Deus ordena a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, né? E no Salmo 24, no versículo 3 e 4, a Bíblia vai falar que a santidade, ela é necessária para adorar a Deus. Então, capítulo 4
do livro de Apocalipse fala sobre essas coisas, né? Vamos entrar agora no capítulo de número 5 de Apocalipse. O capítulo de número 5 de Apocalipse vai falar sobre um livro selado, né? E que somente o Cordeiro é digno de abri-lo, né? Então, alguns estudiosos dizem que o livro selado contém os decretos, os planos e os propósitos divinos do Senhor para toda a humanidade, né? De uma maneira geral, eu entendo que quando o homem pecou, ele entregou o domínio da terra para Satanás, né? E quando nós compramos um terreno, nós recebemos um documento, e esse documento que nós recebemos é uma escritura. Entendo eu que esses selos, eles falam acerca dessa escritura da terra. Na antiguidade, quando dois homens faziam negócio, passava-se um documento, esse documento ele era enrolado, e existia um carimbo com cera, e esse carimbo ele era colocado ali, de modo que não pudesse abrir, porque se abrisse, significava que havia ali havido uma rasura, né? Ou aquele lacre era tirado. Então entendo eu que esses livros falam da redenção, né, da terra, é de um valor incomensurável. Por isso que um ancião pergunta: quem é digno de abrir os selos, né? E a Bíblia diz que ninguém se apresenta. E a partir desse momento, João começa a chorar profundamente, porque não tinha ninguém na terra ou debaixo da terra, alguém que tivesse condição de abrir, de desatar os selos, né? E é aí que o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, se apresenta, né? Quando João começa a chorar, quando o homem começa a chorar, existe uma solução, que é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Davi, a raiz de Judá, né? E leão e raiz de Davi, são várias as referências do Antigo Testamento que vêm se cumprir na vida do Senhor Jesus, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que da semente da mulher. Aonde está o cumprimento? Em Gálatas capítulo 4, versículo 4. É importante que depois, a gente não tem tempo de ler aqui, mas é importante que depois você vá lá na Bíblia, anote aí, vá lá e veja esses cumprimentos, né? Isaías 9, 7, diz que ele é o herdeiro do trono de Davi. O cumprimento disso está em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. O que mais? Oséias 11, 1, diz que o Senhor Jesus, o Messias, empreenderia uma fuga até o Egito. Cumprimento disso, Mateus capítulo 2, versículo 14, versículo 15. O Salmo de número 8, versículo 2, diz que Jesus seria amado pelas crianças. Em Mateus capítulo 21, versículo 15 e 16, nós vamos ver que as crianças amavam Jesus. Isaías 50, 6, né? Isaías capítulo 50, versículo 6, fala mais ou menos em quase 800 anos de Jesus, que Jesus seria cuspido e esbofeteado. Cumprimento disso nós vamos ver no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 67. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz que ele seria traspassado por mãos e pés. Nós vemos o cumprimento em Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 34. Salmo de número 69, 9, diz que Jesus seria injuriado. Em Romanos 15, 3, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Deuteronômio 18, 15, Moisés diz que haveria de surgir um profeta igual ou superior a ele. Atos capítulo 3, versículo 20 e 22, nós vemos o cumprimento dessa palavra, né? E por fim, Isaías 53, 9, diz que ele seria sepultado com os ricos. Você se lembra que quando Jesus morre, né? José de Arimateia, que era um homem muito rico, junto com Nicodemos, que era um discípulo de Jesus oculto, os dois compram para ele um túmulo rico, né? E ele é sepultado, né? Uma outra coisa que vai falar sobre a abertura
dos 7 selos é que o leão da tribo de Judá, né, capítulo 5, versículo 5, disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os selos. Então Jesus precisava vencer. Uma das condições para que ele fosse habilitado a abrir os selos, seria que Jesus precisaria vencer. O que ele venceu? João 16:33 diz que ele venceu o mundo e todos os seus poderes. Mateus 8:26 diz que ele venceu a fúria do vento e o mar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que ele venceu no Calvário, na cruz do Gólgota, as potestades malignas. Mateus 4:10 diz que ele venceu o diabo no deserto através da palavra. Mateus 26:39 diz que ele venceu o diabo no jardim do Getsêmani através da oração. Apocalipse 5:9 diz que ele venceu o diabo na cruz com o seu sangue. Apocalipse 1:18 diz que ele venceu o diabo, o inferno com o seu poder. 2 Timóteo 1:10 diz que ele venceu a morte. Mateus 4:23 e 24 diz que ele venceu todas as enfermidades. Lucas 4:41 diz que ele venceu os demônios. João capítulo 8, versículo 46 diz que Jesus venceu o pecado. Então, por Jesus ter vencido todas essas coisas, né, é que Jesus pode abrir os selos. Amém? Agora vamos para o capítulo 6. Esses primeiros capítulos, eles são mais rápidos, né? Quando a gente for chegando, aprofundando, vai ter capítulo que a gente vai precisar aí de 2 ou 3 aulas para a gente poder falar. O capítulo 6 de Apocalipse, ele fala sobre a abertura dos 6 primeiros selos, e ele vai falar também sobre os cavalos. Ele fala de 7 selos, fala de 7 trombetas, e fala de 7 taças, né? Então, esses 3 grupos proféticos são mencionados do Apocalipse numa linguagem literal, bem também como simbólica e representativa, né? O selo abrem os juízos, as trombetas anunciam e as taças derramam. Então, nós temos 3 momentos. O primeiro momento, a abertura do decreto de juízo. O segundo momento, né? Imagine que você está com uma carta na mão e você abre ela. Esse é o primeiro momento. A trombeta é o momento que você abre e que você lê. E o terceiro momento, que são as taças, é o momento em que aquilo que estava na carta que você recebeu vai começar a acontecer. Então, no capítulo 6, nós vamos ver, né, aquilo que vai acontecer. Primeira coisa que nós temos 4 cavalos montados por alguns personagens. O primeiro cavalo é um cavalo branco, né? E aqui existem 2 linhas de pensamento. Existe uma linha de pensamento que diz que o primeiro cavaleiro do cavalo branco é Jesus, né? Porque Jesus que veio para vencer, né? Existem pastores consagrados que pensam dessa maneira. Eu particularmente, penso que esse cavaleiro, ele representa o anticristo, né? E que foi dado a ele um arco para ele vencer durante um tempo, para ele ter uma aparente vitória, né? Por quê? Porque esse cavalo, ele surge logo depois do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, né? E nessa ocasião, a terra ela já está envolta em guerras, em escuridão, em desentendimentos, em ódios, em contendas, em desastres econômicos, em enfermidades gravíssimas, numa devassidão moral, numa instabilidade generalizada. Então, o que a humanidade está precisando? A humanidade ela está precisando de um alento. Ela está precisando de alguém que diga assim, olha, eu tenho a solução. E inicialmente quem vai dar essa solução, quem vai enganar o povo daquela época é o anticristo, né? Então, esse cavaleiro que vem montado no cavalo branco, com uma bandeira de paz, ele vem oferecer uma falsa paz, uma falsa esperança, um sucesso, né?
Eu digo que Satanás, ele vem tentando implementar o que o anticristo vai fazer há muito tempo, porque a linguagem do anticristo, ela vai ser uma linguagem socialista, uma linguagem onde todo mundo vai receber da mesma maneira, onde as pessoas que trabalham muito vão receber, as pessoas que trabalham pouco vão receber a mesma coisa, né? E é importante dizer que tudo isso vai ser dado ao anticristo, né? Que nós vamos ver mais para frente, que o anticristo é um homem, porém com o poder do diabo, né? Satanás caiu, mas Deus conservou, né, aquilo que ele tinha dado, até porque a Bíblia diz que os dons, eles são irrevogáveis, né? Ele é o chamado homem do pecado, então ele é esse cavaleiro branco, ele vai trazer um engano sobre a terra. Depois nós temos, quando o segundo selo é rompido, nós vamos ter o cavalo vermelho. O que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro simbolizam? Simbolizam uma guerra global que vai acontecer durante o período da grande tribulação, alterando os planos e todas as promessas de paz e segurança que vão ser propostas pelo anticristo ou o cavaleiro branco, né? O cavaleiro vermelho, ele recebe a missão de tirar a paz da terra. Então, demônios muito poderosos, os mais poderosos, os que atuam nos dias de hoje, eles vão invadir a terra, levando muitos homens a se matarem uns aos outros. Logo depois a gente vem com o cavalo da cor preta, né? E a Bíblia diz que o seu cavaleiro, ele tem uma balança na mão. O que simboliza o cavalo preto? O cavalo preto, ele simboliza a fome, né? Que nos últimos dias vai assolar a humanidade, né? Por que tem muitas linhas de pensamento que acham que Apocalipse já aconteceu? Porque a gente já teve décadas e décadas de muitos países passando uma fome muito intensa, né? Por causa da falta, né? Da falta de alimento. O quarto cavalo é o cavalo da cor amarela, né? E o cavalo da cor amarela, querida, é aquilo que todo homem vai passar, a não ser aqueles que serão arrebatados, né? Mas toda a humanidade, ela vai passar pela morte, né? O quarto cavalo chama-se morte, né? Os 3 cavaleiros iniciais não têm seus nomes registrados, mas esse tem, que é a morte, né? Então, a interpretação que é mais aceita pela maioria dos teólogos na escatologia cristã, afirma que esses juízos divinos que virão sobre a humanidade, nas ações desses 3 cavalos, resultarão na morte de uma parcela muito considerável, né, da raça humana, tá bom? E aqui eu vou terminar porque no capítulo 7 nós vamos falar dos 144 mil, e se eu começar agora, a gente não cumpre lá o nosso propósito da gente terminar entre 20 e 25 minutos. Queria que você, por favor, se inscrevesse, mandasse para o maior número de pessoas, deixa o seu like e não deixa de participar da nossa live de perguntas e respostas. E se você não puder participar, no próprio canal você pode fazer as suas perguntas, que de vez em quando eu estarei entrando e respondendo as perguntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.